Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Nesse vídeo quero estar apresentando 3 maneiras de se testar essa bobina. Em algumas regiões essa bobina é conhecida como bobina de campo e em outras regiões também é conhecida como bobina de força. Na minha região ela é conhecida como bobina de faísca. Então eu quero apresentar aqui três maneiras de se testar ela. O primeiro teste que a gente vai fazer, ele é um teste bastante primitivo, já um teste bastante arcaico. Ele não é um teste muito profundo, mas ele em algumas situações até pode ajudar. Esse teste ele serve apenas para você saber se a bobina está queimada ou não, se ela está produzindo alguma tensão ou não. Bom, então vamos lá para o teste. O teste é muito simples, ele consiste da seguinte maneira: você vai provocar um curto na bobina. O curto vai ser nesse fio aqui com o terra da moto ou a massa do motor, tá bom? Então, quando esse teste ele não pode ser demorado, porque quando se fecha um curto, dependendo do tempo que você fecha ele, você pode até queimar essa bobina se ela estiver boa. Então é uma coisa rápida. Então vamos lá para o teste. Então, pessoal, esse fio aqui, ele é o fio preto com lista vermelha. Ele é o fio positivo da bobina. Então nós vamos provocar um curto aqui entre esse fio e a massa aqui do motor. Então estou aqui com um pedaço de fio, eu vou emendar o fio. Vou aqui emendar o fio. Eu vou passar esse fio lá pro outro lado da moto. Aqui. Aqui a ponta do fio, já do outro lado da moto, lado direito. Foi removida aqui a vela para que o motor fique mais livre, fique mais leve. E essa moto é uma moto a pedal, então vou dar aqui algumas pedaladas. E ao encostar aqui, ó, dando as pedaladas aqui na moto, aqui se a bobina ela tiver boa, ela vai produzir aqui uma tensão. Então quando eu fechar o curto vai sair aqui uma faíscazinha. Bom, então vamos lá para o teste. Vou desligar aqui o flash. Então vocês puderam ver aí que essa bobina ela não está queimada. Então esse teste serve apenas para você saber se ela está queimada ou não. Mas não se engane. Nem pelo fato dela não estar queimada, ela não pode já ser descartada como boa. Ela não pode ser deixada aqui na moto como se ela tivesse boa. Existem mais dois testes precisos que você pode identificar se ela está boa ou não. Então no primeiro teste aqui ela passou, vamos ver se ela passa no segundo teste e no terceiro e último teste. Então galera, o segundo teste é o teste de resistência. Eu estou aqui com uma tabela. Essa tabela aqui é bastante conhecida aí com o pessoal da mecânica, principalmente nas oficinas. E aqui nessa tabela diz que essa bobina aqui, entre o fio verde e o fio preto vermelho, o valor da resistência é de 300 a 700 ohms. Então ela tem que estar aqui dentro desse padrão aqui, de 300 a 700 ohms. Abaixo disso, abaixo de 300 ohms,
ela já pode ser descartada, ela já pode ser retirada da moto. Ela já se torna uma bobina defeituosa. Então vamos lá. Para isso você vai aqui, a gente vai precisar de um multímetro. Então para se fazer esse teste, você nunca deve colocar o multímetro numa escala menor do que 300. Então existe aqui a escala de 200, de 2000 ohms e de 20K. Então como a menor resistência que pode dar na bobina é 300, então nós vamos usar aqui a escala de 2000 ohms. Aqui 2000 ohms. Então para se medir essa resistência, não precisa você se preocupar com as pontas de prova, positivo ou negativo. Qualquer uma que você colocar vai dar o mesmo resultado. Então vamos fazer aqui o segundo teste. Então vou colocar aqui essa garrinha jacaré aqui na massa do motor. E esse fio aqui olha aí, galera, deu 293 ohms. Então, segundo aquela tabela, os valores que foram retirados do manual de serviço, ela já está condenada. Bom, tem outro teste também, que é o teste de pico de voltagem. E nós vamos fazer esse teste. Para isso você vai precisar de uma ferramenta chamada adaptador de pico de voltagem. Então, como eu não tenho essa ferramenta aqui no momento, eu vou aqui tentar fazer uma que não vai substituir essa ferramenta, mas ela vai me dar aqui um norte, ela vai me dar aqui uma luz. Eu vou saber mais ou menos quanto essa bobina está gerando de tensão, se ela está alimentando o CDI corretamente. Então, vamos fazer esse teste. Então você pode estar fazendo essa ferramentazinha aqui. Aqui é um capacitorzinho de 400 volts, ele suporta 4 volts, 6.8 microfarad, um diodozinho, Aí você vai ligar ele o seguinte, aqui ó, essa faixinha aqui do diodo você liga no positivo do capacitor. Aqui no negativo do capacitor, você vai e coloca aqui, eu coloquei um fiozinho verde, aqui verde, e aqui no diodo eu coloquei um fio fica aqui, esse fio preto fica aqui e esse outro sai daqui. Então eu vou mostrar como é que faz a ligação aqui junto com o multímetro. Lembrando que essa ferramenta aqui ela não vai substituir o adaptador de pico de voltagem. Isso aqui também não vai ser melhor do que ele. Aqui apenas vai me dar um norte de quanto é de tensão que essa bobina tá gerando. Então aqui é muito simples. Eu vou pegar aqui o meu multímetro. Tá aqui. Aqui é a minha garra positiva do multímetro. Minha garra positiva. Eu vou ligar aqui. Aqui, ó. Esse fio aqui eu vou ligar no positivo da bobina. No fio preto com a listra vermelha. E esse fio verde, esse fiozinho verde eu vou ligar aqui na ponta de prova negativa do meu multímetro. E ele vai aqui na massa. Agora eu vou usar aqui a escala de 200 volts.
200 volts contínuo. Essa bobina, ela estando funcionando bem, ela gera acima de 100 volts. Então, para ela alimentar o CDI corretamente, ela tem que gerar acima de 100 volts. Se ela gerar 100 volts, ela passa. Se ela gerar acima de 100 volts, ela está excelente. Então, vamos lá para o outro lado da moto. Eu vou dar umas pedaladas lá na moto. Então, já com o multímetro instalado, estou aqui do lado direito da moto. Vamos ver quanto é que ela quanto é que ela vai gerar. Ó. Vamos ter que esperar um pouquinho de tempo para o capacitor descarregar. Isso demora um pouco. Aí, o capacitor está descarregando. Se eu der partida agora na moto, então essa voltagem que vai estar aqui, essa tensão, ela vai ser somada com a outra. Então eu tenho que esperar aqui o multímetro estabilizar para eu poder dar outra partida e ver. Então tá baixando, baixando. Aí galera, tá baixando lentamente, mas tá baixando. Pronto, zerou. Agora eu vou clicar aqui com toda a força que eu tenho aqui na minha perna para saber se vai gerar bastante. Tá vendo? Não gerou 100 volts. Então, no primeiro teste, que é o teste bem superficial, bem primitivo, ela passou. O segundo teste não passou. E também no terceiro teste não passou. Então, eu tenho aqui todas as informações que eu preciso para condenar essa bobina. Tirar ela fora e colocar outra. E entregar a moto para o cliente. Então, aqui a moto pode até funcionar. Mas em algum momento essa moto ela vai falhar ou vai chegar até mesmo a apagar.